Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Luz com Emmanuel. Hoje vamos conversar sobre o capítulo 158, Governo Interno, do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Governo Interno. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Essas são palavras de Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder do domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo quando não se converte num cego ou num celerado. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Eu quero comentar inicialmente sobre essa passagem de Paulo na Epístola aos Coríntios. Como é importante a gente prestar atenção nesse exemplo maravilhoso dele, quando ele diz que antes eu subjugo o meu corpo e reduzo ele à servidão, ou seja, eu comando, a minha mente comanda ele e ele me serve, para que pregando aos outros, eu não venha de algum modo a ficar reprovado. Ou seja, eu preciso ser um exemplo, não posso pregar aquilo que eu mesmo não sou, aquilo que eu mesmo não faço. E nós diariamente servimos de exemplo, quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, porque às vezes nós nem percebemos que estamos sendo exemplo para alguém,
e o quanto as nossas atitudes, o quanto o nosso corpo e a nossa mente precisam ser governados para que sejamos um bom exemplo. E aí, comentando sobre as palavras de Emmanuel, realmente é muito importante, é imprescindível, como ele diz, que nós saibamos governar o nosso corpo, porque ele nos representa materialmente, nós espíritos, aqui na Terra. Então nós precisamos estar atento a como nós nos comportamos. Como diz Emmanuel, não é que o corpo tenha adquirido um poder superior ao da nossa vontade, mas nós temos tendências inferiores que muitas vezes procuram fazer com que o nosso domínio, o nosso controle se perca. Então, mais uma vez, indispensável que cada um saiba governar em si mesmo a sua vida interna. E aí ele exemplifica que somos semelhantes a um estado, a um país, a um município, enfim, onde temos o espírito assumindo o controle e nós temos valores que devem nos guiar, nos conduzir, valores morais. Porque as ideias que nós plasmamos, elas podem servir como bons ou maus modelos para a nossa conduta. E percebe-se, eu pelo menos tenho a impressão de que o mais importante, resumindo assim em 3 tópicos, o governo dos nossos pensamentos, o governo das nossas palavras e o governo das nossas ações. Pensamentos por quê? Não é novidade para ninguém que pensamento gera força magnética positiva ou negativa. Pensamento negativo são baixas vibrações e criam sintonias com vibrações semelhantes, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E aí já sabemos o que pode acontecer, né? Então os pensamentos eles são extremamente importantes, porque inclusive é a partir de pensamentos que nós formulamos palavras. E palavras negativas, da mesma forma, criam baixas vibrações, criam sintonias, o resultado é o mesmo. Sejam gritos, sejam palavras de baixo escalão, sejam insultos, sejam palavras de revolta, reclamação. Meu Deus do céu, como as pessoas reclamam. Nós mesmos, às vezes, nos pegamos reclamando e aí não nos damos conta que não há necessidade de tanta reclamação. Fofocas e intrigas. É muito tipo de palavra que nós precisamos controlar, que nós precisamos levar a consciência de que isso não leva a nada. E ações também, porque as palavras também levam às ações, são tudo consequências. Ações são atitudes do nosso corpo. Podem ser atitudes ativas ou passivas, né? A preguiça, por exemplo, a avareza, a gula e vícios, dependências químicas das mais diversas, né? Sejam elas lícitas ou ilícitas. E os desregramentos a que levamos o nosso corpo, desregramentos morais, sexuais, a questão da violência física, o subjugar os mais fracos, por exemplo, né, moralmente e também fisicamente, mulheres, crianças, enfim, idosos, preconceito com raça, com cor. São tantos os exemplos, são tantas as questões que a humanidade ainda precisa evoluir, e isso tudo depende do nosso controle, de nos governarmos. Hermance Dufaux diz que para isso nós precisamos, em primeiro lugar, do autoconhecimento. Nós precisamos ter consciência de nossas falhas. Desculpa, Hermance Dufaux, no livro Reforma Íntima. Porque eu acredito que o primeiro momento é
nós termos consciência dessas nossas falhas, o autodescobrimento, para depois nós acolhermos essas falhas, a autoaceitação, né? Porque somente se conhecer não basta, diz ela, é necessário um intenso labor de autoaceitação para que não nos sintamos culpados, não tenha autopunição, não tenha baixa autoestima, para depois ocorrer a transformação. E a transformação, ela começa pela autodisciplina e o autocontrole. Já vamos falar sobre isso. No livro Evolução em Dois Mundos, Emmanuel nos instrui, através da psicografia do Valdo Vieira e do Chico Xavier, né? Eu peguei 2 pontos bastante importantes que eu acho aqui. Quando a consciência despertou no homem, ele compreende, pouco a pouco, que a vida lhe registra as contas pessoais, porque ele aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu, no momento em que o desequilíbrio lhe bata a porta. Ele reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto, a seu turno, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. E um outro trecho que diz assim, que a alma avança em experiência enquanto está no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos, segundo a própria conduta. Então, essas são as consequências de nós controlarmos, governarmos-nos intimamente ou não, porque colheremos conforme aquilo que plantarmos. Falando então de autodisciplina e autocontrole, porque Emmanuel diz aqui, quem espera a vida sã sem autodisciplina não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. Então, a autodisciplina é necessária. Eu fui pedir auxílio para a área de psicologia, que eu acho que nos auxilia muito aqui. Porque não adianta só nós também ficarmos falando, é preciso controle, é preciso cuidado, mas e como é que se faz isso, né? A autodisciplina é a capacidade que uma pessoa tem de se comprometer com os seus planos, né, com seus projetos e manter um comportamento desejado, mesmo quando ela preferisse fazer outra coisa. Mesmo quando o corpo está preguiçoso, mas eu tenho autodisciplina, então eu me comprometo a não ser preguiçoso. Qual é a importância da autodisciplina? Por que ela é fundamental para a vida? Porque ela é necessária para fazer aquilo que não nos provoca, o que a gente não gosta de fazer, mas que a gente sabe que é conveniente. E ela também serve para a gente continuar fazendo aquilo que nós gostamos, mas que precisa de dedicação e de paciência, para não desistirmos no meio do caminho. E como é que se desenvolve a autodisciplina? Em primeiro lugar, como a irmã Dufaux já disse, conheça-se a si mesmo. Então, para construir mais autodisciplina, tem que estar consciente das forças e também das fraquezas. Só assim a gente consegue evitar a exposição às situações que são difíceis de ser disciplinadas. Precisamos estabelecer metas claras para evitar frustração e desânimo. Eu sou guloso e hoje eu não consegui me controlar, né? Mas eu vou estabelecer uma meta e eu não vou desanimar mesmo quando eu não alcance ela imediatamente. Eu começo com pequenos objetivos, né? Hoje eu fiz uma fofoca de novo que eu não gostaria de ter feito, né? Amanhã eu vou me controlar mais e vou cuidar novamente. Eu vou planejar comportamentos, eu vou estabelecer rotinas. Só por hoje, por exemplo, eu não vou me revoltar contra nada que me acontecer. Só por hoje eu não vou gritar com ninguém. Conseguem entender?
Depois eu vou repetindo esses comportamentos desejados, porque é com o hábito que eu consigo fazer com que eles venham naturalmente, automaticamente, sem necessidade de esforço. Pode ser que leve um tempo, mas eu vou conseguir, com a repetição dos bons comportamentos, fazer com que eles se tornem um hábito. E uma coisa importante também é uma recompensa. Nós precisamos de uma recompensa para apoiar essa autodisciplina e para nós não nos sabotarmos. Então, como esforço positivo, eu posso estabelecer uma recompensa depois que eu fiz uma coisa pendente ou uma coisa desejada. Por exemplo, hoje eu tenho um trabalho para fazer que eu não gosto muito, mas depois dele eu vou me presentear com uma hora de lazer, por exemplo, né? E o autocontrole, ele é um conceito semelhante à autodisciplina, mas ele se refere mais a mobilizar ações nas emoções, no aspecto afetivo. Podem ser apetites, podem ser emoções, podem ser desejos, aqueles impulsos fortes em nós mesmos e que exigem supressão por meio de força de vontade. Então, uma pessoa que tem muito autocontrole, ela contém suas emoções e seus apetites em situações que outras pessoas não conseguiriam, que sucumbiriam. A raiva, por exemplo, ou uma tentação, elas mostram um domínio do seu comportamento. Então, esse é o significado do autocontrole. E a forma de adquiri-lo é a mesma forma da autodisciplina. Conhecimento, estabelecer metas, planejar comportamento, repetir esses comportamentos e gerenciar uma recompensa. Então, eu acho muito importante que nós tenhamos ferramentas também para trabalhar, para sabermos por onde começar. Não apenas elencar dificuldades, não apenas dizer, eu preciso fazer isso, mas como eu faço isso? Então, ninguém tem a desculpa do desconhecimento ou da falta de ferramentas, tá? Mas é necessário, sim, como Emmanuel diz, é muito importante que nós instalemos o governo de nós mesmos na nossa mente, que o nosso espírito consiga fazer esse controle. Então, é vontade forte para conosco, concluindo o que Emmanuel diz, e boa vontade para com os nossos irmãos. Fiquemos agora com a música O Pensamento é Tudo, de Carlinhos Conceição, que ilustra muito bem esse texto de hoje. O que eu ando construindo aqui dentro de mim, o que eu ando irradiando em torno de mim, aonde eu ando guardando meus tesouros, no vaso da alma, num pote de ouro. Com que matéria eu ando edificando meu eu? Que alicerce foi a base dessa construção? O pensamento é argamassa e tijolo do mundo que eu vivo, carrego comigo. Senhor, Rabi amigo, Senhor, Pastor Clemente, Senhor, me dê abrigo, Senhor, me oriente, Senhor, me dê a mão, Senhor, ora comigo. De novo primeiro, Pai Nosso, de novo primeiro, Pai Nosso. Deus, o pensamento criador, fonte de onde tudo
tudo emanou. Jesus, o testamento redentor, conduz com zelo de governador. Maria, mãe, o anjo intercessor, bendito ventre, abrigo do Senhor. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade. Interceda por nós, conduza-nos, ó Mãe, ensina-nos a ter mais santidade.